Olá! Sabe aquela frustração de ter um computador super lento, que trava bem na hora errada ou que um belo dia simplesmente não liga mais? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo da manutenção de computadores para entender por que eles dão problema e, o mais importante, como a gente pode resolver isso de um jeito bem inteligente. É uma situação muito comum, né? A máquina que foi feita para agilizar a nossa vida acaba virando o maior obstáculo do dia. Vamos descobrir por que isso acontece. Nenhum computador é feito para estragar, claro. Mas com o tempo, o uso, o desgaste acontece. É natural. Então, vamos aprender a identificar os sinais de que o equipamento está pedindo socorro. E esses aqui são os sintomas clássicos. Aquela lentidão que testa nossa paciência, sabe? Um barulho que parece uma turbina de avião, que é um sinal claro de superaquecimento, os travamentos que sempre fazem a gente perder algo importante ou, no pior cenário, aquele silêncio total quando a gente mais precisa da máquina. Bom, para resolver um problema, primeiro a gente precisa entender ele de verdade, com uma abordagem profissional. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Manutenção não é só dar uma limpadinha, é uma verdadeira disciplina de engenharia. E olha só, aqui a manutenção vira estratégia. Pensa na preventiva, é aquela limpeza e troca de pasta térmica que tem um custo baixo e evita um problemão lá na frente. Já a corretiva é tipo apagar um incêndio, é reativa e sempre sai mais caro. E a preditiva, essa é o futuro. Usa dados para agir antes mesmo que o problema aconteça. Agora, vamos falar do maior vilão físico para a vida útil de um computador. Ele é silencioso, invisível, mas é implacável: o calor. Essa é a jornada que o calor precisa fazer para escapar do sistema. É um caminho crítico. Se qualquer uma dessas etapas falhar, os componentes lá dentro começam a esquentar demais, o que diminui o desempenho e, claro, a vida útil deles. Sabe a poeira que vai acumulando nas saídas de ar? Então, ela funciona como se fosse uma manta, um cobertor, sufocando os componentes. O resultado? Superaquecimento, perda de performance e, em casos mais graves, até danos permanentes. Tudo isso poderia ser evitado com uma boa limpeza profissional. Mas olha só que detalhe importante. Mesmo um computador limpinho por fora pode superaquecer. A pasta térmica é como se fosse a ponte para o calor escapar. Com o tempo, ela resseca, fica dura que nem pedra e para de funcionar direito. Por isso, a troca profissional dessa pasta é essencial para manter a temperatura sob controle. Agora, vamos para outra grande frustração: uma máquina lenta, que não responde. A notícia boa é que a solução pode ser bem mais simples e barata do que parece. A diferença de performance aqui é da noite para o dia. Trocar um HD antigo por um SSD moderno é o upgrade que mais faz diferença num computador mais velho. A diferença entre milissegundos e microsegundos na prática é a diferença entre ficar esperando um programa carregar e ele simplesmente abrir, de forma instantânea. E o arsenal de um bom técnico não para por aí, não. Colocar mais memória RAM é fundamental para quem usa muitos programas ao mesmo tempo. E quando o problema é mais sério, existem ferramentas de diagnóstico super precisas e até a capacidade de fazer reparos complexos na placa-mãe. Isso pode salvar um equipamento que muita gente já consideraria perdido. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, cuidar de um computador é um gasto ou é uma decisão financeira inteligente? E aqui a gente chega no grande dilema. O primeiro impulso pode ser simplesmente descartar o antigo e comprar um novo. Mas, se a gente parar para pensar, tanto do ponto de vista do bolso quanto do meio ambiente, essa nem sempre é a melhor resposta. No final das contas, cuidar do equipamento que a gente já tem, com manutenção preventiva e uns upgrades estratégicos, não só devolve a performance, como também aumenta a vida útil dele por anos. Isso representa uma economia gigantesca no longo prazo. Grande parte dessas informações técnicas que vimos hoje, por exemplo, vem de especialistas que aplicam esses conceitos na prática, como é o caso da Mercatec. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Em um mundo que nos incentiva a consumir e descartar tudo muito rápido, talvez o ato mais inteligente e sustentável seja valorizar, cuidar e otimizar a tecnologia que a gente já tem. Vale a pena pensar nisso na próxima vez que o computador der um sinal de cansaço.